Olá, pessoal, tudo bom? Nós somos o Colo de Mãe. Eu sou a Roberta Vargas. Hoje eu resolvi falar o nome todo. Eu sou a Débora. A gente tem esse nosso projeto que é de informação sobre autismo, sobre outros tipos de mães atípicas, né? A gente traz profissionais aqui para trazer um pouco do que está no momento, o que é mito, o que é verdade, desmistificar algumas coisas e tentar levar o máximo de informação, né, de qualidade, com ciência comprovada, para famílias de todos os níveis sociais, todos os níveis intelectuais. Então, esse é o nosso projeto de acolhimento e informação. Hoje a gente está recebendo com muito prazer, com muito orgulho, com muita alegria, a Juliana Vargas, que é psicóloga, entre várias outras coisas, mas aqui está como psicóloga, aqui está como supervisora e aqui está como proprietária de uma clínica de intervenção intensiva precoce, com base na aba Análise Aplicada do Comportamento, uma ciência. E agora me veio uma coisa à cabeça engraçado, porque já termina a minha apresentação, não vou perder o raciocínio, prometo. Quando a gente fez o episódio do Dia dos Pais, o Samuel, marido da Roberta, pai do Teodoro, se vocês não assistiram, assistam, o episódio é lindo. Ele disse que ele começou a ouvir falar em aba assim que saiu o diagnóstico do Theo. Ele disse, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Mas é ciência, é método, eu vou ler Skinner, o que eu vou fazer? Porque eu não estou entendendo. Dele, né? Então, agora eu retomo a apresentação para dizer um pouco isso, né, Ju? A gente queria começar já que você nos ajudasse a desvendar um pouco desse mundo que é muito difícil que uma família atípica não tenha ouvido falar, principalmente uma família atípica, quando a gente está falando de autismo, não tenha ouvido falar na aba, mas ao mesmo tempo não é muito difícil que alguém ainda tenha muitas dúvidas em relação a ela, né? Como ciência, como um projeto de intervenção que pode perpassar e deve todas as intervenções da criança, né? Então todas as pessoas, todas né, as pessoas, convivem. Todos os terapeutas, toda a parte escolar da criança, né? Familiar. Então acho que num primeiro momento a gente queria um pouco que você nos ajudasse a desvendar essa parte mais do que é mesmo. De novo, muito obrigada por ter nos dado teu tempo, tua manhã. Estamos muito felizes e a palavra está com você. Bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês duas que eu admiro tanto. Esse projeto que tem o meu coração, assim, desde o início, desde o princípio, quando vocês trouxeram a público. Então, parabenizo essa iniciativa, né? Porque é isso que a gente precisa, difundir conhecimento, né? Conhecimento de qualidade para que as pessoas tenham acesso e possam utilizá-lo, né? Então, acho importante, sim, a gente trazer, né? O que é a aba? A aba é uma ciência, né? Vem de Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada, né? É uma ciência que tem muitos anos, Iniciou lá atrás com Pavlov, depois veio para Skinner e foi avançando e já tem muita evidência científica sobre eficácia, né? Então, isso é importante trazer. Por quê? Por isso que é uma intervenção recomendada fortemente pela comunidade médica, né? Porque eu tenho evidência, né? Eu tenho uma terapia com tratamento com evidência científica. Com coleta de dados, que é o importante, né? Sim, então, exato. Essa ciência, ela serve de base para uma série de estratégias de ensino. Então, a aba não é um método rígido, né? Que a gente falou há pouco também sobre o modelo Denver de intervenção precoce, né? O modelo Denver, sim, é um método, é mais fechado, né? Eu tenho um protocolo mais fechado a ser seguido,
além de outras características que diferenciam da terapia ABA, vamos dizer, mas o modelo Denver tem princípios desta ciência, né? Essa ciência ela vai embasar uma série de estratégias de ensino. Entre algumas das mais conhecidas, né, popularmente pelo senso comum, ABA de mesinha, né, que é o ensino de tentativa discreta. Eu não vou entrar no detalhe, porque senão a gente vai levar... São 8 episódios no mínimo. É muito assunto, assim, e eu adoro, daí quando vejo eu estou entrando. Bom, mas então, essa é uma base de ensino que ela tem uma robustez forte. Por isso que a gente precisa, sim, trabalhar fortemente e poder oferecer cada vez mais a ciência ABA para ensino. Não só para a comunidade autista, mas também para escolas, para esportes, ABA para organização, né? Nos Estados Unidos muito se utiliza a OBM. Aqui no Brasil, a ABA ela vem mais sendo difundida a partir dos anos 2000, né? Não iniciou no ano 2000, sim, 1970, 1980, mas ela vem ocorrendo a partir de 2000. Ainda no ano 2000, muitos profissionais tiveram que buscar fora. Eu lembro quando eu comecei por 2015, 2016, não tinha nada, absolutamente nada de formação aqui no Rio Grande do Sul. São Paulo já tinha, sim, mas ainda não estava... Eu peguei bem essa fase aí do diagnóstico. Isso. Não tinha clínica. Não se A falava, gente parece que está falando de 30 anos atrás, mas 8 anos atrás não tinha clínica em Porto Alegre, não tinha ABA. Era uma clínica aqui de TO, uma clínica ali de fisioterapia, muito sutil. Né? Então a gente ainda está muito recente nesse processo. Estamos avançando a passos largos, eu vejo dessa forma. Não, cresceu muito, e eu fico super feliz de ver profissionais se qualificando, né? Isso é importante porque a gente tem uma demanda alta, então precisamos sim ter profissionais qualificados. Mas ainda temos assim conceitos errados. Tem muita gente aplicando o ABA errado. Eu acho que quando as pessoas falam mal do ABA, falam mal da ciência, é porque eu, na minha concepção de leiga, mas o que eu vejo nesses 8 anos acolhendo famílias, é uma pessoa que teve uma aplicação errada. Uma pessoa que fez de forma errada. Porque a gente tem muito, né, Ju? O autismo, querendo ou não, virou um comércio muito valoroso, porque ele dá dinheiro, né? Não temos uma regulamentação no Brasil para a ABA. Então, eu acho que quando o Conselho de Psicologia assumiu a ABA e falar, é assim... Está começando, funcionará, está começando, né? O movimento. Então, hoje, qualquer um faz um curso e sai aplicando. E, assim, a demanda é muito grande de crianças. Sabemos disso. E aí, quando eu vejo que a pessoa fala assim, a ABA foi terrível, eu falo, cara, aplicaram errado. Tu teve um aplicador ruim, ou não teve supervisão, ou não teve, a supervisão estava errada, algo estava errado. Porque quando bem feito, 1 mais 1 é 2. É ciência. Funciona. O meu filho teve assim, ó. O Theo, com 2 anos, começou o ABA, né? Na época, o primeiro profissional de ABA em Porto Alegre estava voltando do Canadá e assumiu ele. E foi gritante, meninas. Assim, ó, ele se jogava no chão para tudo. Ele me olhava... Sabe aquele vídeo de criança que tá passando na porta, vê a mãe e se joga? Aí a mãe some, ele levanta, sai brincando, daí ele vê a mãe de novo, se joga de novo. Era ele. Porque, provavelmente, quando ele se jogava no chão, eu saía de onde estava, o Samuel saía de onde estava, e a gente ia lá ver o que aconteceu e reforçamos. Instinto natural. Reforçamos, pronto. Quando eu me jogo no chão, vem todo mundo me ver. Reforcei. E aí foi terrível, porque ele se jogava no chão para tudo. Eu ia na esquina, ele se jogava no chão, e era terrível tirar ele do chão. Então, quando o ABA entrou, foi assim, ó, outra criança. Foi terrível o início, porque é difícil e tudo mais. Ele precisou do ABA mais de mesinha. No início, precisou. Era uma criança que não dava para ser naturalístico. Tinha que ser mais assim, e aos poucos foi mudando. E eu vejo que é isso. Então, quando a pessoa me diz assim, não funcionou, eu falo... não foi bem aplicado. Exato, exatamente, Beta. Eu também já recebi muitas famílias, né, com esse preconceito de ABA. Eu já te mandei muita família de ABA mal feita, traumatizada, né? Eu já recebi criança que tinha aversão de mesinha. Aversão, se mordia, né? Para não sentar na mesinha. E a gente fez todo um trabalho, uma mudança, e foi lindo, lindo. Eu lembro daquele caso, assim, o menino se mudou para Santa Catarina, mas assim, o desenvolvimento foi muito lindo de ser visto, né? Por quê? Aí entram conceitos, né? E o quanto a gente deve estudar e seguir estudando. E entender
até onde vai o meu limite de conhecimento, né? Porque essa ciência, ela é muito profunda e a gente está trabalhando com desenvolvimento humano, né? Então, por exemplo, lá na clínica, né? O formato que a gente trabalha é muita supervisão. Vai muito além daquele atendimento direto com a criança, né? Tem o background, né? Então, a gente precisa desse suporte. O próprio caso ali que nós temos do TEL, né? Então, é um caso assim que eu faço, tem a supervisora direta do caso, eu faço a supervisão. E eu cheguei num ponto que eu disse assim, não, eu acho que a gente precisa de mais. E nós pegamos uma outra supervisora com uma outra expertise, né, para agregar no caso. E hoje ela está aí junto conosco pegando, por quê? De novo, então, a gente precisa de muito conteúdo, de muita informação, de muita expertise, né, para não fazer mal feito. E vocês fazem muita supervisão com as famílias, né? Que é importantíssimo. Eu preciso explicar para quem está em casa. A Débora vai dando eu vou explicando para quem está em casa. Que a gente falou. Eu vou organizando. Acelerados. Porque às vezes a gente vai falando que quem entende vai falando e quem está em casa fica assim, mas o que é isso? Então ela vai fazendo o nosso dicionário. Eu vou sendo dicionário, vou sendo a tecla SAP, eu vou traduzindo. A Juliana, além de psicóloga e além de supervisora, ela é idealizadora e proprietária das clínicas Todos. Onde o meu filho está, né? Exatamente. E uma dessas clínicas se chama Todos Espaço de Vivências, que é uma clínica pensada para trabalhar atividades de vida diária para crianças maiores, onde o Teodoro, filho da Beta, está. Eu acho que faltam vivências no mundo, né? Porque quando a Ju fala... Depois dos 8, ninguém quer a criança autista. Exatamente. Quando a Ju fala do caso do Theo, que ela supervisiona a supervisora, e que ela chama... É este caso, o Teodoro é o filho da Beta, dentro deste espaço de vivências, que é um espaço programado para aplicar a aba para crianças maiores. E preparatório para a escola, né? Preparatório para a escola. E quando elas estão falando em aplicar a aba, e agora eu vou devolver a palavra para a Ju, para ela nos trazer isso, por que a gente fala em... a gente não fala que a fono aplicou fono. A gente não fala que a TO aplicou TO. Por que a gente fala que o terapeuta ou que o profissional aplicou aba? Ju, explica isso para quem está em casa. Ótimo, Beta. Ótima, Deb. A gente é uma coisa só. É uma dupla, assim, quase inseparável, né? Então... Já perguntaram se a gente é prima, se a gente é irmã, se a gente mora juntos. É quase isso, né, amiga? Então, assim, quando a gente vai falar, né, dessa técnica, dessa ciência, dessa terapia, a gente tem alguns papéis importantes. E isso é extremamente importante, né? Nós temos o supervisor do caso, que tem a responsabilidade. No meu caso, eu sou analista do comportamento, certificada pela CABA, né, que é um órgão de fora, né, a sede nos Estados Unidos, que ele valida que eu tenho um determinado número mínimo de formação técnica, conhecimento científico, de horas, e passei por uma prova de 100 questões, com alta rigorosidade para garantir que quem fez aquela prova fui eu, que não tinha nenhuma consulta, né? É bem tenso, foi bem tenso até o momento, são 2 horas de prova com... Que bom, né? Que bom. Por isso que hoje nós temos tão poucos profissionais. Eu não sei se chegam a 40 no Brasil. No Brasil não tem muita gente com Daí ou nós BCBA, temos 3 níveis, né, de certificações. E, então, eles garantem, então tu tem que passar por essa prova, exigência mínima de 80% de acertos. E ainda tu tem que ter 1000 horas de aplicação supervisionada por um profissional já em nível de mestrado, que é um CBA ou um QBA, né? Então, essa certificação hoje eu já tenho. Muitos profissionais eu sei que estão caminhando em busca de, o que é ótimo. E nós temos o aplicador, né? Também existe uma certificação, também tem alguns profissionais buscando essa certificação, que hoje seria o ABAT, né? Vamos dizer, essa é a nomenclatura. Que é o RBT nos Estados Unidos. Isso também, que é pela... Exato. Como seria o CBA e o RBT. Então, esse é o aplicador, e o que ele vai fazer? Ele vai seguir as orientações, o programa de intervenção que foi desenvolvido pelo supervisor. O supervisor, ele recebe a criança, ele vai fazer uma avaliação. Sempre essa avaliação ela tem que ser baseada num protocolo, né? Um protocolo
padrão ouro, que possa dizer o quê? O que tem déficit, o que tem excesso. Quando a gente fala de aba, a gente vai ir para esses dois polos, né? Déficit de quê? De habilidades, né? Que a criança ainda, ou o sujeito, não desenvolveu e precisa dessas habilidades para conseguir se relacionar mais com o ambiente. E excessos. Excessos do quê? Dos comportamentos interferentes em relação à aprendizagem. Ou, como alguns dizem, comportamentos problemas. Hoje não se fala mais em comportamento problema, se procura utilizar comportamento interferente. Né? Comportamento inadequado também, falado dessa forma. Então, eu vou olhar para esses dois polos. Se eu tenho que olhar para reduzir os comportamentos que estão atrapalhando nesse processo da aprendizagem, e o que eu tenho de déficit para trabalhar em cima desses. Vou olhar sempre para habilidades pivotais, que são aquelas essenciais para a aprendizagem, como comportamento de aluno, conseguir sustentar, olhar, né, garantir, porque habilidade de imitação, porque sem essas habilidades eu não consigo adquirir novas aprendizagens. Então, a gente sempre vai partir disso. Criou-se o programa de intervenção comportamental, né? A partir disso, essa aplicadora, que não necessariamente precisa ser alguém graduado, né? Isso é importante, porque às vezes o plano nos exige que a aplicadora seja psicóloga, profissional já formado, não há essa exigência. O supervisor, sim, tem que ser, no mínimo, graduado. A aplicadora pode estar estudando, né? Sim, sim, porque não existe o trabalho da aplicadora sem o supervisor. Então, quem garante o trabalho, quem é o responsável quem por assina é o supervisor. É o supervisor de caso. Porque né? ele é tipo o professor de sala e o monitor. Isso. O professor de sala é o responsável pelo ensinamento da criança. O monitor vai fazer o que o professor passou. Quem faz a aula, quem programa a aula... Estou usando um termo bem chulo para quem está em casa entender. A professora vai programar a aula e vai falar para o monitor, a gente hoje vai fazer pontilhado. O monitor está preparado para fazer isso, mas ele não é ele quem decide, é a professora. Então, o supervisor faz todo o planejamento, né? É ele quem assina. Então, o aplicador ele vai fazer a aplicação desses programas, né? E aí entra uma série de técnicas que compõem esse processo, né? Que é o passo da dica, o nível de suporte, vamos fazer a linha de base inicial daquele programa. E tudo isso tem que ser construído e tem que estar... descrito, né? Tem que estar. Aí entram as 7 dimensões da aba, né? Que tanto se fala, mas que pouco a gente vê de forma prática, né? O que são as 7 dimensões da aba? É o que vai nortear esse trabalho, né? Uma delas aplicada a quem? Ao sujeito, à família e à sociedade, né? Outra dimensão, né? Comportamental. Eu trabalho com comportamentos observáveis, né? Tudo aquilo que pode ser descrito e observável. Tecnológica, os procedimentos devem ser claramente definidos, né? Eficaz para o aprendiz, né? E se não está sendo eficaz, eu tenho que olhar para isso e revisitar essa minha estratégia de ensino, né? Generalizável também. Então, tem todos esses norteadores que são extremamente importantes, e entre elas entra também analítico, que era o que eu estava falando de dados. E eu falo isso, e é bem importante, porque nem todas as famílias têm o conhecimento, né, como o próprio Samuel disse, e que ele já tem um interesse por buscar esse conhecimento. Mas nem todas as famílias têm esse interesse, são de outra área, e é realmente difícil. E às vezes não tem nem tempo, né? Sim. Uma pessoa que mal consegue estar na sobrevivência. E não é fácil. Não é fácil. É um conhecimento que a gente está sempre em busca de mais, e parece que tu precisa continuar sempre aprendendo. Mas, assim, é importante ter esses conhecimentos básicos para saber se o que está sendo aplicado com o seu filho é realmente a ciência aba. E aí, como que a gente pode olhar para isso? Os pais podem pedir para a família, deixa eu avaliar, deixa eu receber... Os pais podem pedir para a clínica, claro. Pedir para receber esse protocolo de avaliação, né? Existe o supervisor explicar, né? Relatório. Qual que está o atraso? Quais são os atrasos? Em que áreas, né? Porque esses protocolos eles vão te mostrar por área, por habilidades, né? A partir disso, tem que ter um programa de intervenção, e a família
tem que ter acesso a este programa de intervenção. Porque quando a gente faz um programa de intervenção, a gente deve validar com a família. Não faz sentido eu fazer aquele programa se não é importante para a família. Sim. Né? Às vezes é mais importante outra coisa para a família, né? Tem algo em como... Eu lembro que eu tô deixando de colocar algo extremamente importante. As tuas supervisoras sempre me perguntaram, o nosso protocolo é esse, mas o que é que... Onde dói? Aonde está doendo hoje? Tem algo que nos ajudaria mais a trabalhar, ou que incomoda mais a família? É sentar no restaurante? É a família poder fazer um passeio? Porque às vezes aquilo não apareceu num VibMap ou numa avaliação. Labels. Porém, é uma dor da família. Não conseguir sair, não conseguir atravessar a rua, não conseguir visitar a avó. Exato. E que é algo trabalhável, né? Isso, extremamente importante. E depois desse protocolo, né, a gente tem o aplicador, né? Depois desse programa de intervenção, aí a gente tem o aplicador que vai fazendo as coletas de dados. As coletas de dados, elas devem ser a cada oportunidade, né? Então, tem que ter esses registros, seja em papel ou seja por aplicativo. Isso vai gerar um gráfico para mostrar como que aquele programa está sendo adquirido. Está difícil? Está fácil? Como que está sendo? Estou conseguindo depois, eu consigo generalizar, porque o objetivo é esse, que ele generalize com pessoas e ambientes diferentes, né? Sobre a coleta de dados, eu acho bem importante a gente falar uma coisa. O que é coleta de dados, gente? É a gente pegar quantas vezes a Débora cruza as mãos, aqui eu vou anotar. E aí eu vou ter um parâmetro, um padrão. Por dia, ela 20 vezes por dia, né? Um exemplo, quando o Theo está comigo, vou usar o Theo para poder, né, explicar. Digamos que ele se belisque uma vez ao dia. E para mim, que estou com ele ali 6 horas do dia, porque no restante ele está na clínica, foi uma vez só. Não é um comportamento importante, né? Um sinal de alerta. Porém, ele fez isso comigo uma vez, mais uma com a fono, uma com a TO, uma com a físio, uma com a naná. Para todo mundo a gente olhou e foi só uma coisa simples. Mas se a gente tiver uma análise, um número de vezes anotados, a gente consegue ver, opa, ele está fazendo isso 30 vezes ao dia. É muito. Mas para cada pessoa sozinha, a professora viu uma, eu vi uma, outro viu outra, porque a criança não está 100% do tempo com a mesma pessoa que conseguiu falar, nossa, está beliscando o dia inteiro. Né? Esses registros de dados, né, que são extremamente importantes e entra dentro de uma das 7 dimensões, eles são importantes também para mostrar para a família, quando a gente desenvolve um protocolo de redução de comportamento-problema, né, eu preciso ter isso mapeado. Se eu não sei onde eu estou, para onde eu vou chegar, né? Eu preciso ter... Se ele belisca 30 vezes, ok, agora a gente vai desenvolver um protocolo para a redução desse comportamento, né? E por que o comportamento aconteceu, a né? função do comportamento. Daí entra a avaliação funcional e análise funcional. Tenho isso claro. Entramos com o protocolo, né? Depois de tanto tempo, eu tenho que voltar a avaliar para saber se reduziu ou não. Até porque, às vezes, a família disse assim, reduziu, mas foi muito pouco. Reduziu 50%, de 30% para 15%. É bastante. Muito. Não é o ideal? Não, não é. Mas a gente está caminhando. Está no caminho certo. Isso é importante até para a família, para a equipe, né? E aí eu vou entrar num ponto que para mim é extremamente importante, família, né? Que é esse processo também que a terapia ABA, que a ciência ABA e que as evidências, né? De novo, vamos para o que tem evidência científica, né? Práticas com evidência científica. Trabalhar junto com a família. Tem que ser junto com a família. O profissional, ele não vai fazer milagre sozinho, né? É um processo em conjunto. Porque a gente inicia um trabalho, a gente precisa orientar, sim, precisamos instrumentalizar esses pais para que eles possam potencializar esse trabalho e o resultado se tornar efetivo e consistente. E às vezes a gente acontece, né, de tu receber uma família e dizer, não, mas eu não quero, é contigo, é na clínica. E
Mas não é efetivo sem Aí, tá todo aí mundo, entra né? dentro dos valores éticos, né? E aconteceu já conosco lá na clínica de a gente entender que, ok, é um direito, né? De escolha da família não querer participar, da mesma forma como é um direito do profissional Não aceitar. não querer atender. E que foi a situação que nós nos vimos obrigados a fazer. Porque não vai funcionar e depois o aba é ruim. E isso acontece muito. Aí a culpa é do aba, a culpa é do Da profissional. clínica, do profissional. Né? Não Tu estou sabe que o dizendo Dr. que não tem Gadia- a aplicação errada e nem profissional errado. Mas Mas a gente... funcionou o protocolo. Sabe que o Dr. Gadia tem uma fala muito boa em relação... Quem é o Dr. Gadia? O Dr. Gadia é um Carlos Gadia. neurologista gaúcho maravilhoso que mora nos Estados Unidos. É referência no mundo do autismo, né? Ele é um doutor que se... Quem não conhece o Dr. Carlos Gadia, procure no YouTube, porque ele dá, assim... Maravilhoso. Uma aula. E ele tem um linguajar muito bom da gente entender. Sim. Porque, assim, até voltando um acessível, pouquinho... né? Quando a gente fala, a gente teve algumas famílias que já nos procuraram e falaram, quando a gente vai falar muito a fundo de alguma terapia, que nem foi com a comunicação alternativa e agora o ABA, é muito difícil a gente falar de ABA, gente, sem usar termos técnicos, porque é uma terapia que vem de fora, então alguns termos são em inglês, a gente até tenta dar uma explicada, mas não tem como. A gente tenta traduzir ao máximo para vocês como funciona cada terapia, mas assim, enquanto mãe de autista, né, a gente precisa pegar o nosso caderninho também e pesquisar e procurar. Eu não entendi essa palavra, deixa eu dar uma pesquisada no Google, porque hoje tem muita informação online, né? A gente não consegue, porque senão teria um episódio aqui de 50 horas para a gente, cada palavra. Então, assim, pais de crianças atípicas, no modo geral, precisam estudar, precisam ler, se aprofundar mais e procurar profissionais para ler, para ir atrás. E podem perguntar para a suas supervisora. clínicas, Né? A gente oferece muito treinamento online, presencial, indica material. Isso Não serve de é que tu apoio. precisa ler um livro nem nada, mas hoje tem vídeos no YouTube, tem vídeos na internet que tu consegue entender. Então, esse é um ponto, né? Porque a gente vai até onde a gente consegue explicar. Mesmo que a Ju tente explicar da forma mais clara, vai ter termo técnico que não tem milagre. O Dr. Carlos Gadia, ele fala uma fala muito boa, que as pessoas às vezes perguntam o porquê de 20 horas no mínimo, por que bastante horas, porque para fazer tudo isso que a Ju está nos explicando, é impossível tu fazer em uma vez por semana de 50 minutos. É impossível fazer coleta de dados, Isso é importante. aplicar em uma sessão por mês. Sabemos, gente, que pelo SUS é difícil. Temos aba no SUS somente em Salvador. Salvador tem aba no SUS todo. Eu acho maravilhoso isso. E um aba bom. Deveríamos ter acesso ao aba, deveríamos, né? Aí entra noutra questão, entre com defensoria pública, tente conseguir, porque é um direito do seu filho estar na ANS, tratamento da criança com TEA. E o doutor Gadia fala, se você tem 1 hora na semana, 2 horas na semana para aplicar aba na criança, não aplique aba na criança. Treine os pais. Treine os pais. Pegue essa 1 hora, essas 2 horas e treine os pais. Porque vai ser mais efetivo. Então, aí vem a importância dos pais. A gente tem que saber. Porque eu não posso pegar o meu filho e falar, é legal ele jogar o celular no chão. Eu não dou a mínima. E toda a equipe fazendo tudo para ele não jogar o celular no chão. Mas chega em casa, eu concordo. Todo o trabalho deles vai por terra. A gente precisa estar alinhado, a escola precisa estar alinhada, os terapeutas precisam estar alinhados, porque o não é não para todo mundo, sim é sim para todo mundo, né? Eu acho que é bem importante a gente pontuar isso e também retornar para uma das premissas, então, da ciência que a Ju trouxe agora há pouco, e que, então, a gente pode imaginar assim, bom, eu não quero fazer, então você vai lá fazer fono, vai lá fazer TO, vai lá fazer intervenção com outra base pivotal, estrutural, que não uma estrutura de aba. Porque se uma das premissas, e me corrige se eu estiver equivocada, mas se uma das premissas é a generalização, tem que ser efetivo. E as figuras de referência de qualquer criança
são as figuras materna, paterna, os cuidadores, Uma avó, você um não vô. tem como trabalhar generalização e prescindir dessas figuras sociais tão importantes, né? Então, acho que o que a gente está fazendo aqui não é dizer toda a família precisa estar envolvida no tratamento. A gente está dizendo Que é importante a família que é estar. importante a família estar e que se a sua escolha for trabalhar através da análise do comportamento, sim, é imprescindível que os pais estejam atentos, ocupados, disponíveis para É trabalharem. direito deles pedir ajuda, pedir treinamento parental, Isso. fazer que a Isso. tua equipe te treine. Isso. É importante, é teu Inclusive, direito. participar da supervisão, né? Os pais podem solicitar para que participem da supervisão. Muitos pais ali da clínica participam conosco. E a gente acha extremamente importante, Porque né? às vezes aparece dos pais algo que nem passou na cabeça da equipe, né? E aí, Deb, pegando essa tua fala, acho importante, a gente lá, eu tenho um olhar de entender muito esses pais. Eu sou mãe, né? Eu tenho as minhas dificuldades com o meu filho. E entendo que a gente trabalha o dia todo, a gente chega em casa cansado e às vezes a gente não está disposto fisicamente e emocionalmente para fazer um protocolo, para sustentar uma mudança de comportamento que não é nada fácil. E eu oriento os pais da seguinte maneira: se tu não estás bem, ok, entende, aceita esse teu momento, mas só não busca ensinar um filho, tentar fazer mudança de comportamento, uma vez dizendo não e depois dizendo sim, né? Mantém e sustenta que naquele dia tu não vai estar disposto para sustentar um comportamento interferente, um comportamento inapropriado, de um choro, caso ele tenha alguma frustração, né? Então, já libera e já dá acesso logo de início, porque a pior situação é: a criança me pede o celular. E eu digo, não, agora tá tarde, eu não vou entregar o celular. E a criança continua pedindo. Porque Aí ela faz um comportamento é uma inadequado. tendência, né? Ela vai escalonando até alcançar o comportamento, o objetivo-alvo dela, que é ter acesso ao celular. E eu digo, não, meu filho, agora tá tarde, eu tento manter e sustentar. Daqui a pouco ele vai intensificando e eu estou cansada. Tá bom, toma o celular. Aquele comportamento foi Pior reforçado. coisa que eu fiz, porque eu reforcei, ou seja, eu entreguei o reforço. O que é o reforço? É tudo esse ato, né, essa situação de a gente só vai considerar o reforço quando aumenta a probabilidade daquele comportamento vir de forma mais frequente, né? Então, a partir do momento que eu entreguei o celular, ele entendeu. Este comportamento foi efetivo, né? Então, funciona. Eu vou utilizar mais vezes dele. Amanhã eu já nem peço, eu já venho chorando. E eu vou utilizar mais. E se ela me disser não, eu vou até o momento que eu consiga. Depois, para eu fazer essa mudança, essa reversão, vai ser muito mais intenso e difícil. É possível, sim, mas vai se tornando mais difícil. E aí entra num processo também que muitas vezes, por isso também a importância da família, do reforço intermitente, né? O reforço intermitente é o mais eficaz. Horas eu reforço, horas não. Então, a criança não sabe quando vai ser reforçada, ela vai emitindo aquele comportamento e vai escalonando, né? Por isso que mudança de comportamento não é fácil, mas a gente precisa de consistência. A gente, enquanto família, tem que falar, hoje eu tô bem, vou pegar. Isso. Aí tu vai. Aí né? garante até o a final. A gente pega, não é fácil, já passei por várias, né, Ju? Tipo assim, é difícil tirar esse comportamento. O Theo teve uma fase que ele acordava de madrugada e queria andar de carro. Eu morava em Caxias e era neve. Nevou em Caxias, um frio do cão, essa chuva de agora, e era eu dirigindo as madrugadas inteiras. Teve um dia que eu tive que chegar e falar, ok, agora esse comportamento vai acabar. Eu tô cansada, eu tô com sono, eu tô podre, porque era pandemia, era eu com ele 24 horas. E aí eu liguei para a equipe e falei, eu preciso de um protocolo para quebrar esse comportamento. Me passaram o protocolo e eu precisei fazer. E aí eu precisei passar 2 semanas andando com ele no pátio, falando, a gente pode sair de dentro de casa, mas a gente não vai sair de carro. Porque já estava ficando perigoso, né, gente? Rua molhada e eu de madrugada. É isso também que é E aí era assim, importante. um frio do cão e eu lá, né, de roupão, pijama, chinelo, andando numa grama molhada de frio, mas assim, vamos tirar o comportamento. E cessou. E funciona. Quando bem aplicado, funciona. Mas a gente tem que estar bem para fazer.
Não adianta eu querer fazer isso cansada, irritada com o marido, indignada que eu não tenho rede de apoio, porque aí tu passa esse estresse para a criança e também não vai resolver, né? Tu sabe, Ju, que tem uma confusão que me aparece muito nas mães. A Débora vai lembrar dos casos, assim. Tem uma mãe que ela falava muito assim, ai, eu não consigo dar banho na minha menina, o banho é muito difícil, ela tem muito problema sensorial com o banho. Aí conversamos, e eu comecei a perguntar para ela, né? É uma menina bem pequena. Mas o que é? Não sei o quê. Mas na avó toma banho bem. Em casa não toma banho, mas na avó toma banho, que é uma beleza. Eu falei, então não é sensorial. Então não é sensorial. Porque o sensorial, se isso aqui me incomoda, essa pulseira, ela vai me incomodar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, assim, tem uma confusão do que é sensorial e o que é comportamento. Aí entra o comportamento aprendido. E eu falei, provavelmente algo na tua rotina de banho, que não é culpa tua, reforça esse comportamento. Seja a gente anunciar o banho. Que às vezes, gente, na maior das boas intenções que a família faz. Amor, é hora do banho, pronto. Ela sabe que se naquele momento ela deixou, ela vai ganhar mais atenção. Porque o reforçador nem sempre é ganhar algo. O reforçador, às vezes, é inclusive um xingão. Né? Eu tô lavando a minha louça. Meu filho que quebrou vem em forma um negócio, de atenção, né? Meu filho quebrou um negócio, eu paro para falar com ele. Seja para falar, não quebra, não faz isso. Ele ganhou atenção. Eu parei o que eu fazia para dar atenção. Então, às vezes, algo negativo, que a gente vê como negativo, que seria uma repreensão. É um ganho secundário, é um né? ganho para ele. Ele ganhou atenção. Então, o certo, e aí vai entrar protocolos de vocês, mas para leigos entenderem, seria eu reforçar esse comportamento, né? Eu ignorá-lo, porque ele está querendo a minha atenção. No momento que eu ignorei, ele quebrou, que nem o Theo quando se jogava, né? Parou de se jogar. Na hora que eu parei de olhar, o Samuel parou de olhar. Ele parou de se jogar no chão. Não funciona mais. A gente diz uma coisa muito importante. Ignore o comportamento, mas não ignore a criança. Né? Então, quando a gente vai falar de mudança de comportamento, e muitas vezes a criança utiliza desses comportamentos inapropriados como forma de comunicar, porque é a maneira mais rápida de acesso deles, né? E às vezes eles é a não maneira falam, mais né? primitiva. E é como realmente a família fica muito preocupada Mobilizada, naquele né? momento, né? Ele tá chorando, ele tá emitindo um comportamento autolesivo. Eu não posso deixar, e não posso mesmo, está correto, né? Porém, a criança aprendeu e foi efetivo e ela vai utilizar mais vezes desse comportamento. Então, a gente ignora o comportamento, mas não ignora a criança. Aquele comportamento eu preciso mostrar para ela, ó, desta forma eu não consigo te ajudar. Estou aqui contigo, ao teu lado. Vamos tentar fazer de outra forma. Mostra para mim, aponta, gesticula, me leva, o que você quer, né? E sempre respeitando que há um processo ali que pode acontecer de frustração, né? De choro, de emitir algum comportamento nesse sentido, que faz parte, que a criança vai precisar aprender a lidar com isso, e estamos ali com ela para ajudá-la, não fazer por ela, ajudá-la, que ela consiga se instrumentalizar e se comunicar melhor com a mãe, com a família de forma geral, com a sociedade, né? A partir do momento que eu estiver sempre validando aquela forma de comunicação através do choro, eu não estou acreditando no potencial dela de ir além, né? Então é isso. Sempre garantido que ela não esteja em sofrimento, né? Porque o choro ele vem como uma forma de comunicação, não esteja em risco. Eu vou estar com ela ajudando a se comunicar de uma forma mais efetiva. E aí entra muito, só finalizando, a hipótese funcional daquele comportamento. É uma hipótese porque eu não tenho essa certeza, né? A gente, enquanto está trabalhando com ciência, a gente trabalha com hipóteses, né? Então, nós temos a busca por atenção, então pode ser atenção, sensorial, que é aquele automático, independente se tem alguém ali com ele ou não, fuga de demanda ou busca por tangível, né? Eu quero celular, eu quero chocolate. Quero algo. Quero algo. A fuga de demanda, gente, é, por exemplo, assim, eu chego com o Theo num lugar muito cheio de pessoas. Automaticamente ele não consegue me comunicar que ele quer sair dali e ele vai fazer um comportamento inadequado porque ele sabe, por exemplo, que se eu chegar e beliscar a Débora, eu vou tirar ele dali, porque ele tá machucando as pessoas. E aí funcionou. Reforcei o comportamento inadequado pela fuga de demanda. Ou eu não quero desenhar, ou eu não quero fazer o trabalho agora, eu faço um comportamento para fugir daquela demanda que a gente deu. E o correto seria eu
dar o iPad para ele, o meu filho é não verbal, né? Meu filho, você quer ir embora? Ah, eu te entendi, então nós vamos embora. Então eu fui embora quando ele comunicou e não quando ele machucou. Tô certa? Sim. É isso. Eu acho que é bem importante isso que a Ju trouxe e corrobora com essa mudança de chave, essa mudança de paradigma do comportamento inadequado, do comportamento interferente para um comportamento de comunicação mais efetivo, que é quando a Ju diz a gente vai auxiliar, nunca fazer, porque essa é outra grande premissa, né? Que a gente consiga organizar a cadeia de suporte, né, Ju? Para que a gente possa sempre auxiliar e não fazer. Sempre a presunção da competência, presumir que a criança é capaz de fazer, capaz de comunicar. Porque muitas das vezes em que a gente competência é uma coisa muitas difícil. Das vezes que a gente também está no cansaço, esse mesmo cansaço que faz com que a gente não esteja disponível para trabalhar a aba em casa, a gente também acaba fazendo isso, né? Mas se ele vai demorar 16 minutos para colocar o tênis e eu vou colocar em 2 minutos e meio, ai, gente, hoje sou eu que vou colocar. E aí a gente todo o treino de aprender a colocar o tênis vai e aí sendo a gente atrasado, né? Exato. E aí a gente acaba trabalhando com uma cadeia de suporte muito inadequada também, né? Que essa também é uma das estruturas da aba muito importante, né? Organizar a cadeia de suporte de forma generalizada. Então, se eu não coloco o tênis, a TO também não pode colocar o tênis na clínica. A professora, para ganhar tempo depois do lanche, também não pode colocar o tênis nele. Então, acho que para quem está em casa, entender que a gente está falando de coisas muito do dia a dia, de coisas muito da rotina. A gente não tá... Por mais que as palavras, por mais que a retórica seja muito rebuscada, seja difícil, a gente está falando de colocar tênis, a gente está falando de tomar banho, a gente está falando de fazer xixi, a gente está falando de pegar a colher, a gente está falando de uma criança em processo de alfabetização aceitar ou não permanecer sentada. Uma criança que fala só chorando. Uma criança que fala só chorando. Uma criança que se joga no chão para pedir qualquer coisa. Ou uma criança não verbal. Comportamentos mais inadequados. Ou uma criança não verbal que se nega a usar o comunicador, né, Beta? Ou que bate para conseguir atenção. Bate. Então, são questões que dizem respeito à vida diária. Por isso que a gente fala muito em AVD, por isso que a gente diz muito que a aba ou que as suas ramificações, o Denver, trabalha isso. Quando a gente fala em troca de turno, que parece uma coisa assustadora, só quer dizer isso, eu e você. Eu falo um pouco, você fala um pouco, eu ouço um pouco. Então, quando a gente fala em estudar muito também, é para a gente poder decodificar tudo isso e depois a gente vai olhar e vai falar assim, gente, mas a gente está falando sobre entregar telefone. Acho que é muito importante que a Ju está trazendo esses exemplos muito práticos, né? Entregar o telefone. Quando a gente fala do tangível, é isso. O tangível é o chocolate. O tangível é poder sair de casa sem casaco, né? A fuga de demanda é bater o pé e dizer eu não vou fazer. Botar o tênis. Isso, eu não vou pro banho agora, eu não vou pra escola. Que toda criança faz, né? Isso. E aí eu ia chegar nisso. Então, por isso que a gente volta ao começo da conversa. Todo mundo. Gente, a aba é maravilhoso para marido. Exatamente. Por isso que a gente está falando. Então, tem muita gente, as pessoas que são contrárias à análise do comportamento, que preferem outros modelos de intervenção, dizem, mas é uma ciência que não foi nem pensada para neurodivergência. Mas funciona para neurodivergência. Sim, ela não foi pensada para neurodivergência porque não é necessário. Exato, porque não é necessário que ela seja excludente para que ela inclua. E é tudo isso que a gente quer em todos os movimentos sociais. Então, por que os tratamentos para os nossos filhos precisam ser tratamentos da ordem da exceção? Se tudo que eu mais quero é inclusão.
Perfeito. E Né? já, Então, já acho me muito aconteceu importante de a mães da gente escola me trazer falarem assim, isso. não agora, quando ele era menor, né? Já aconteceu muito das mães da escola me dizerem, gente, eu precisava desse aba lá em casa, porque, meu Deus, como o Teodoro funciona bem com uma coisa bem organizada. E aí, aquela fase dos 2, 3 anos, que a criança está naquele caos da adolescência, da infância. E o Theo não teve. O Theo não teve. Ele estava bem, porque ele tinha um bom suporte por trás, né? Eu sempre falo que os pais têm que ser terapêuticos e não terapeutas. A gente tem que saber o que está rolando na clínica, trabalhar de forma adequada em casa, mas a gente não é terapeuta dos nossos filhos, salvo exceções de pais que não têm terapeuta e precisam aplicar. Mas, de forma geral, a gente precisa entender o que está acontecendo, entender o que é adequado ou não adequado com a criança. E, gente, já teve coisas que eu cheguei para a Ju e falei, eu não consigo mudar isso agora. Eu não estou pronta para mexer nisso. Já tive várias famílias que e assim, disseram, não consigo neste agora momento, tirar não. isso. Ou E vamos tirar uma coisa por vez. E é honesto, é importante. Não vou trabalhar isso agora. Porque senão a gente está se enganando e vai trazer um prejuízo, né? E quando a gente traz esse assunto, a gente vai para independência. Independência e autonomia são 2 pontos que a gente traz muito na intervenção, né? E aí os pais entram em pequenas situações do dia a dia. O dia a dia é rico de oportunidades para a gente trabalhar o desenvolvimento. É um almoço em conjunto, né? Onde eu posso deixar a criança se servir, onde eu posso deixar ela comer sozinha, onde ela pode aprender a cortar o alimento, né? Tem inúmeras possibilidades, onde ela pode me contar o que aconteceu. Depende do nível da criança, da idade. Eu sempre preciso pensar o seguinte, em que nível ela está hoje e buscar um desenvolvimento sutil, né? Não muito além de onde ela está, a ponto que leve ela num processo de frustração e ela não queira participar daquela minha proposta, e nem muito baixo a ponto que não busque esse desenvolvimento. Então, isso é um processo adequado quando eu vou pensar no meu filho. Como que eu posso promover esse desenvolvimento em pequenas tarefas do dia a dia, em pequenas questões de casa, né? O que ele já faz hoje? Em que nível que ele tá? Vamos buscar um desafio? Sim, o desafio é importante. O desafio desacomoda. Ele desacomoda de onde ele está. Mas que seja sutil, que eu seja não posso gradativo. sair da mamadeira para o copo normal. Eu posso ir da mamadeira para um canudo. E incluir essa criança sempre que possível para que possa participar. Dê possibilidades de escolha, né? Isso é uma das estratégias que a gente utiliza em aba. Escolha estruturada, deixa a criança escolher, principalmente as crianças que têm um perfil opositor. Não chega definindo, né? E aí a gente tem muito o Denver, né? O modelo Denver, que é naturalista, e ele parte sempre da opção de escolha da criança, né? Porque, então eu vou trabalhando com que a criança participe. É muito mais gostoso assim, né? Sim. A criança comanda dentro do protocolo que vocês montam, né? Ela é ouvida, ela é parte do respeitada. processo, ela participa, ela é validada, né? E por que falam que o Denver é só para os pequenos? Só para o pessoal entender. Porque tem essa divisão. De 1 a 4, 5 anos é Denver, depois é a aba. Para começar, eu fui reto para o aba com 2 anos. Para começar com o modelo Denver de intervenção precoce, que é o ESDM, Early Start Denver Model, que também nós temos hoje formado, para dizer que é um terapeuta do modelo Denver, tem que ser formado pelo Instituto Mind, né, que fica na Califórnia, e hoje nós temos alguns poucos profissionais certificados e formados. Eu sou formada, sou certificada. Comecei em 2019, foi quando eu fiz o meu avançado, fora do Brasil. Eu acabei, logo começou a pandemia, porque foi em setembro de 2019, 2020 começou a pandemia, aí teve todo aquele processo de parar tudo. A gente tem até 2 anos para iniciar a certificação, e depois que inicia 2 anos para concluir. Eu fui o extremo, né? Eu levei os 2 anos e depois mais 2 anos, porque junto, concomitante, eu estava fazendo outras formações, né? Mas é também um processo extremamente longo, criterioso. Eles são bem criteriosos. Muito criterioso, tanto que a formação avançada são 5 pessoas que fazem, e normalmente, pelo menos a minha treinadora diz que só convidou um, que foi a mim, né? Então, é um processo realmente que eles identificam quem... E tem pessoas no Brasil que, inclusive, já perderam a certificação por criar um modelo Denver que não existe. Não, por isso que
E isso que tu falou, né, Beta? É um modelo. Esse é estruturado e eu tenho que seguir aquilo. Eu tenho que seguir. Tanto que tem avaliação, fidelidade, a gente tem que gravar. Eu gravei diversos vídeos com a criança. Eu fiz o programa de intervenção. Ele é dividido completamente diferente do ABA. São etapas em que aquele programa vai acontecer e que a aplicação, o registro de dados é diferente também, é a cada 15 minutos, não é por oportunidade, como é em ABA. Né? Então, tudo isso é avaliado. E aí, tem que partir muito da criança, né? E aqui a gente tem muita, Maria, isso era uma das retroações que eu recebia, de ser muito diretiva. Nós temos a tendência, principalmente que eu já estava trabalhando com ABA, né? E ABA é mais diretivo, parte muito do terapeuta. E Denver, não. Parte mais da criança. Então, esse processo, e isso é muito gostoso, e isso me trouxe uma essência muito forte, né? Sim. Principalmente que é ligado ao assentimento, né? Diferente daquele ABA lá de trás, que eu já aprendi lá atrás. Eu ouvi de profissionais conhecidos que demanda dada é demanda cumprida. Sobe suporte, nível de suporte, né? Que é a dica, ajuda. E garante que a criança faça. Eu já vi terapeuta fazendo isso com criança chorando. Gente, aquilo me cortava. Já vi muito. Me cortava por dentro. Eu digo, não pode, tem que fazer. Isso não pode Só ser sai da assim, mesa não... se fizer. E aí traumatiza. Segura no ombro, tranca no cantinho. E aí traumatiza. Por isso que eu não gosto de mesa. É trabalhar sem assentimento. Não podemos eu vejo trabalhar dois sem problemas, assentimento. Ju, hoje, tá? Vejo muito isso com a as gente famílias. só não respondeu a pergunta. Qual a pergunta? A pergunta, por que só para os pequenininhos? Ah, tá. A gente já começou o problema só que eu avançar. acho... Eu te respondo objetivamente. Assim como tem péssimos profissionais de ABA aplicando dessa forma que a gente fala, que na verdade não é um péssimo profissional, é uma pessoa que ficou engessada no modelo antiquado e ali ficou. Então a pessoa não se atualizou e ali ficou. Eu gosto muito da tua linha de trabalho, porque tu veio do Denver e aí tu foi pro ABA, mas tu não deixou o Denver de lado, tu veio com o ABA que a gente chama de naturalista. Mas acontece muito aqui, não tanto no Sul, mas as mães de São Paulo falam muito. Agora deu uma melhorada. Do profissional de Denver deixar muito solto e usar porque é Denver para não cobrar, para não fazer, para não ser efetivo. Isso não acontece tem validade. muito. Não pode. Muito. E aí as pessoas fogem do Denver às vezes ou têm medo do ABA por causa desses profissionais inadequados. Né, a pessoa do Denver tem medo da rigidez de entrar do num ABA, comportamento problema. E a pessoa do ABA tem medo do Denver, que é muito solto. Mas não são. Não, se a forma correta não é. Isso. Quem está fazendo desse jeito está fazendo errado. Isso, e é por isso que a gente tem que entender. Porque eu tenho que saber se o meu terapeuta está sendo permissivo ou se o meu terapeuta está carrasco demais. E aí ele não está legal para o meu filho. E aí por isso os pais têm que saber. Isso. E aí por que as crianças pequenas... Por que só para as pequenas? Porque é justamente um modelo que trabalha muito o desenvolvimento infantil. Assim como os princípios da ABA, ele é baseado no desenvolvimento infantil e ele trabalha muito atividades sensórios sociais. Ele acompanha o crescimento da criança etário. E ele foi desenvolvido até os 5 anos, né? Eu necessariamente, eu posso trabalhar no chão, eu posso trabalhar na mesa, mas eu preciso trabalhar com atividades sensórios sociais, porque a gente trabalha muito o processo de imitação, de vocalização, de participação a partir dessas atividades sensórios sociais. Então, se eu vou trabalhar com uma criança maior, com esse tipo de programas, eu vou estar infantilizando essa criança. E não é porque ela tem autismo com 7 anos que mesmo que ela não seja vocal, que eu vou infantilizá-la. Eu não posso. Eu tenho que trabalhar de acordo... Uma criança com caso de uma deficiência intelectual ou um atraso mental muito grande. Tipo, uma criança de 10 anos, mas que a cabeça dela está em 3, 4. Aí entra? Denver? Não. Também não. Também não. Porque não pode. Não está adequado. Não, também não. Tá. Eu já vi foi uma pergunta profissionais trabalhando com Denver com crianças de 7 anos. Eu já vi. Não pode. Já tem mães que eu conheço com 8 ainda. Não pode. Não é adequado. Assim como isso que tu falaste, Beta, em relação a ser muito permissivo. Já vi acontecer também, né? E não é porque
a gente parte sempre da escolha da criança, né? O que você quer brincar? Você quer ir pra mesinha, né? Eu não preciso nem perguntar, porque a pergunta já é uma demanda que eu tô dando pra ela. E a criança já eu vou entra seguindo demonstrando. a liderança dela. Isso. A criança Só que mostra. para isso eu tenho que estar calibrando a criança. Eu tenho que estar percebendo os sinais dela e acompanhando. E cada momento é uma oportunidade para trabalhar esse processo de desenvolvimento. Mas eu tinha uma criança que não gostava das atividades sensórias sociais, né? E a gente trabalhava muito imitação motora. Porque, de novo, né? Então, se eu vou falar em aba, né? E eu quero que ela faça igual, vou dizer, faz igual, né? Tô trabalhando imitação motora. Partiu de mim para que ela faça esse processo igual. O Denver, ele vai trabalhar através da brincadeira. Palma, palma, palma. Tem mais sentido, e aí, né? eu posso fazer a pausa para esperar que ela venha participar naturalmente. Senão eu vou subir os níveis de suporte, né? Então, a gente usa muito a sensório social. Sabe Eu tinha que uma essa criança imitação que não participava. do ABA me irritava. Só que eu precisava trazer isso para ela. Não, eu preciso construir isso nela. Então, eu não posso ser tão permissiva, não. Isso não está dentro dos critérios de fidelidade, a gente ser essa imitação do ABA, permissivo. às vezes eu ficava muito me perguntando, né? Qual a função da criança faz igual, faz igual, faz igual, faz igual. Ótimo, tinha horas que eu tinha vontade de dizer o que isso Ótimo, vai mudar na vida da criança. Ótima pergunta. Não vai mudar nada na vida Ela da criança. precisa aprender. Essa habilidade da imitação ela é extremamente importante para a aprendizagem. Mas eu não posso usar outra coisa? Claro. Aí mostra entra... a língua. mas aí entra da criatividade do terapeuta, porque com aí tu certeza. vai de clínica em clínica, tá todo mundo com a mesma coisa. Eu gosto de um exemplo da importância da imitação. Tu tá num outro país que tu não domina a língua. Tu vai fazer alguma coisa, tu vai ligar uma torneira que tu não sabe o que tu faz. Tu vai olhar pro lado e observar. Não, a imitação é importantíssima. Eu só fico, pra mim, o problema essa coisa é rígida, o mesmo movimento para todas as crianças. Repetitivo. E às vezes a criança deve olhar para aquele terapeuta e pensar, cara, por que tu quer que eu bote o dedo no nariz? E aí tu vai, aí tu tem que ter um supervisor para que consiga perceber. Eu vou trabalhar a imitação através do ensino incidental, que é mais naturalístico. Eu não preciso trabalhar a imitação motora num ensino por tentativa discreta, porque é maçante. Não, e cada autista é único, né? Tu sabe que tem autista, gente, que vai funcionar muito o negócio lúdico. Eu venho aqui com o super-homem, daí vem o outro, funciona super bem. O meu filho, por exemplo, é um que tem que ter começo, meio e fim. O que tu quer de mim? Ele é muito prático, né? Então, é objetivo e prático. Apesar de ele brincar super bem na clínica com todo mundo, que eu fico chocada e morrendo de inveja. Aí... tem casos que eu vejo umas coisas... Ai, me perdi no que eu ia falar. Sobre crianças que se inserem no lúdico e crianças que não têm repertório. Eu já vi... A gente já teve um caso, há muitos anos atrás, na primeira clínica, era isso que eu ia falar. Que eu tinha 2 ATs. A ATs é a pessoa que aplica o ABA, tá? Acompanhante terapêutico. Acompanhava na clínica. Eu tinha 2 ATs que aplicavam na clínica. Com uma, ele fazia tudo perfeito, super bem. O mesmo programa com a B, ele errava tudo. E aí todo mundo quebrando a cabeça. Nessa época eu ficava na janelinha olhando, tinha lá a janelinha para olhar, eu ficava na clínica, ele era bem pequenininho, ele tinha uns 2, 3 anos. E aí nós estamos com um problema, porque a criança não está respondendo. Eu falei, pera aí que eu vou olhar. Daí fiquei lá olhando, porque tem horas que a mãe tem que dar uma espiada, né? Ela gritava na hora da comemoração, quando ele acertava. Assustava. Então, ele errava de propósito, para não ouvir o grito. O grito dela estava incomodando. Foi 2 sessões que eu assisti ela berrando e falei, gente, é o grito. Isso é calibrar a criança. A gente ensina tanto, a gente fala tanto e às vezes o aplicador não entende. Ele acha que ser mais entusiasmado e efusivo vai ser sempre melhor. E tem criança que não quer. É que nem ela a cosquinha. Gosta de coisa a maioria das crianças adora a cosquinha como reforçador. E tem uns que odeiam. E tem uns que não gostam do toque. Eu odeio cosquinha. Não gosto do toque. Eu odeio cosquinha. E aí eu vou usar isso padrão. Não existe receita de bolo. Isso. Né? Não existe. Isso. A gente está trabalhando com desenvolvimento infantil. Isso. Não existe. Ontem, à noite, nós estávamos numa outra reunião de equipe. Sim. E bem bacana. E aí uma nova terapeuta que está conosco na clínica, que veio de outro lugar, e disse assim, eu adorei que aqui na clínica todos, vocês não têm um protocolo padrão, é um protocolo individualizado para cada criança e para cada situação. Eu disse, sim, mas tem que ser assim. Não existe receita de bolo. Não existe... Isso não é um mérito, isso é obrigação. É aí que às vezes tu te assusta, né? Eu disse, e ela veio de
outro lugar conhecido. E às vezes essa Então, pessoa tem muita boa vontade. Não quer dizer que essa pessoa é uma péssima terapeuta, mas é um detalhe. É o detalhe, é eu saber o meu paciente, a minha criança. Vocês chamam de aprendiz, eu acho bonitinho, mas pra gente que é mãe é paciente, porque a gente está em tratamento. Isso. Então, para nós, o filho é autista, é paciente, não tem problema nenhum. Mas também é um aprendiz, é alguém que está lá para aprender. A gente vem com essa nomenclatura de aprendiz, até porque eu venho com a minha formação, que a minha treinadora, a minha supervisora é dos Estados Unidos, e lá eles usam muito esse processo. O paciente, ele ficaria uma pessoa mais acomodada, vamos dizer. O aprendiz está dentro do processo de troca. Não, e eles estão em aprendizado. Isso é um detalhe que não faz a diferença, a porque gente está acostumado. A gente acostumou a chamar, a gente e às coloca... vezes a gente diz paciente. E tem mãe que não gosta de falar que é autista, e tá tudo bem, tem mãe que gosta de falar. Mas eu acho que tudo bem também. Eu acho que é importante até... pode ser que seja uma questão só semântica e de nomenclatura, mas eu acho importante que a gente traga assim, paciente não necessariamente tem que estar numa posição passiva, né? Então, assim... em tratamento. Isso, a gente está falando de intervenção, a gente está falando de reabilitação, a gente está falando de aprendizagem. Então, acho que a nomenclatura vezes, que ficar mais confortável para a família, eu já acho que é eu acho que mais do que tudo bem, acho que já é um primeiro passo, sabe? Se eu consigo me apropriar melhor de dizer que o meu filho é um aprendiz e não um paciente em reabilitação, eu já posso mudar o meu semblante no supermercado. Então, eu acho que esses detalhes, às vezes, podem fazer a diferença em determinadas famílias, né? Uma coisa que eu queria te falar, Ju, não queria te cortar, amor. Só pra gente explicar, depois de toda essa aula, né, de aba, a gente ainda tem uns 15 minutos, explicando, gente, como a importância do aba em casa, da família, entender o que está acontecendo, da clínica, o aba na clínica, mas nós temos também o aba na escola. E que, às vezes, o plano de saúde, que às vezes é quem banca a terapia de muitas das crianças, não consegue entender o porquê que isso é pedagógico. E não é, gente. Porque, assim, o monitor escolar, ele não consegue ter, infelizmente, deveria ter esse conhecimento. Se tivesse esse conhecimento deveria ter apropriado. Um supervisor adequado por trás. Porque se a escola não está alinhada, ela vai reforçar esse comportamento inadequado. Ela vai reforçar quando essa criança se jogar no chão, ou falar chorando, ou morder alguém, sem querer. Porque se a criança se jogar no chão, é automático que a professora, que é carinhosa, pare tudo e vai dar carinho para essa criança. E aí estragou toda uma terapia de uma família engajada e de uma clínica engajada. Então, quando a gente fala de ATs na escola, que é o mundo ideal, esse AT ele não entra invadindo a escola, ele não entra no processo pedagógico, ele entra no comportamental dessa criança, para estar ali para ajudar essa criança por um período, que pode ser que daqui a um pouco ela esteja apta a ir sozinha para a escola, mas a grande maioria precisa de um aporte no início, né, independente da idade, para ela conseguir ser adequada na escola, né? Ela poder se comportar de forma efetiva, essa professora entender o comportamento desse aluno, esse monitor de sala também entender, os colegas entenderem por que ele não fala comigo. Tem alguém, né, imbuído de conhecimento para explicar para essa criança o porquê que ele faz tal comportamento, por que ele faz o outro. Então, é uma pessoa que está na escola para ajudar a escola, não para complicar, e para ajudar essa criança a ter cada vez mais comportamentos adequados, se manter regulada, se manter bem, e levar para a clínica também. Estamos com muito problema sensorial, estamos com muito problema comportamental, né? E a gente, como vamos trabalhar juntos? Então, tem uma importância grande de ter, às vezes, uma AT. Por exemplo, eu estou com a Naná agora ajudando o Theo a tomar banho, que é um amor, que ela está ficando alguns dias em casa. Não adianta ela dar o banho assim e eu chegar nos outros 5 dias e dar o banho de outro jeito. Então, eu preciso entender a forma que ela está dando banho e eu tentar reproduzir do meu jeito mãe. Mas ela foi lá, já ensinou ele a passar a esponjinha no corpo e eu vou lá e lavo ele inteiro.
é muito mais cômodo ele ficar parado e eu lavar ele inteiro, né? Que essa é uma das estratégias de ensino que a gente utiliza, chamada de análise de tarefas, né? Então, eu vou pegar essa tarefa como um todo e vou cortar em pequenas partes e iniciar o processo de ensino, ou de frente para trás ou de trás para frente, Sim. o que for mais fácil para a criança e mais adequado para a família também. Esse ponto da AT escolar é super importante, né, Beta? Aqui no Brasil é diferente, nos Estados Unidos a gente já está muito mais avançado nesse sentido, né, da questão do autismo, ABA, procedimentos de ensino. Lá a gente já tem muitas escolas com BCBAs na escola. Sim, né? a escola especial mesmo é toda com BCBAs, né, lá fora. Mesmo na escola regular. Na regular também. Porque As o terapias BCBA, são na escola, né? dependendo do estado, né, que é quem financia essa escola, que é o município, enfim, quem arca com as despesas, esse BCBA pode, inclusive, trabalhar com crianças com TDAH, com crianças com outras questões. Com crianças né? com Não comportamento inadequado na Sim, escola, ele sim, consegue sim, entrar, sim. né? Porque é efetivo, porque tem evidência científica, né? Então, o AT escolar, o ideal que a gente busca é que ele apareça o mínimo possível. E um dia não precise dele. E é o que a gente utiliza muito essa terminologia de sombra da criança, né? Ela só vai ser necessário se eu perceber que aquele meu aprendiz precisa de um nível de suporte. E a professora não vai dar conta de poder trabalhar com essa criança. E também não é papel dela, uma criança que tem essa necessidade, que foi comprovada pelo médico, que foi comprovada pela equipe terapêutica, não é obrigação desse professor, né? Quanto Entender da parte sensorial, do comportamental. Até porque está dentro do nosso plano de ensino da criança habilidades acadêmicas, né? Então, o aplicador, ele estando ali para poder contribuir, entender essas dificuldades, levar para a supervisora e poder trabalhar esse processo dentro do ambiente escolar. Ele está generalizando habilidades. Então, é fundamental, é importante. Quão rico é uma escola, né? Com quantas oportunidades, habilidades sociais que ele tem ali de troca com seus pares, né? Então, o AT escolar, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Ele não é uma pessoa que está ali para ver o que a escola está fazendo, né? De forma alguma. E também não pode interferir em nada da professora, E não é responsável. E o que eu vejo que acontece por nada muito nesse sentido. é a professora vê que tem um AT, aí ela lava as mãos. Não. E o AT que se vire para ensinar a parte pedagógica que não é dele. Também. Que é da professora. Também não pode. Ou do professor, né? Eu acho muito importante a gente, nessa etapa da conversa, também imaginar o quanto iríamos nos beneficiar disso como sociedade, né? Porque o Brasil não permite hoje que crianças a partir de uma idade X estejam fora da escola. É obrigatório. O Brasil também, quadros. exatamente. O Brasil também não tem legislação e não tem políticas públicas de saúde que deem conta das nossas crianças, dos nossos filhos atípicos. Nem dá treinamento para a escola. Mas todo mundo está na escola. Então, assim, se não podemos ter as 3 partes do tratamento ideal de reabilitação de uma criança autista, escola, clínica e família, As que 4 tenhamos, partes, porque sociedade entra junto. não, mas que tenhamos pelo menos família e escola. Porque uma reforma de escola, uma reforma em que a gente pare de ter esse falso dilema entre clínica e pedagógico, faria muito bem para a gente enquanto sociedade, né? Porque é isso, o Porque a custo clínica trabalha disso. o pedagógico. E o pedagógico vai ter que trabalhar a parte Eles Mas, se clínica. relacionam diretamente. mas a gente diretamente. sabe que isso não existe. Mas A gente sabe que a deveria, gente né? está diante de um falso dilema que é reforçado diariamente pelas escolas. E é muito não, incrível, aqui né? o ambiente é social, aqui o ambiente é pedagógico, a clínica não tem o que fazer aqui E dentro. é engraçado porque a escola pública ela tá mais avançada nessa visão do que a particular. Mas claro Eu que ela vejo está a mais escola avançada. pública mais preparada, os professores mais preparados, eles aceitam até melhor. É que a escola particular, ela é mais rígida, Ela é né? mais rígida, fechada, mais engessada mais nisso. engessada, não. Exato. Então eu acho que se a gente conseguisse criar a partir de uma mudança de paradigma, uma lógica de investimento, porque a gente retoma lá o início da nossa conversa, a gente está falando de um programa, de uma ciência que tem por base a aprendizagem
aprendizagem. Como é que você quer criar uma dicotomia entre aprendizagem e escola? É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A aba precisa estar dentro das escolas. E um comportamento adequado ajuda todos. E aí a gente entra na outra dimensão E o enriquecimento da aba, né? social, né, Roberta? E a gente entra na dimensão da aba da generalização. Isso, né? Ela exato. tem que ser generalizada. Exato. Como é que eu não vou entrar nesse ambiente no escolar? lugar que a criança passa 5 horas por dia, no mínimo. Não, que e ela assim, interage ela com vai ser uma grupos. criança que ela nunca vai sair da clínica. Porque aí eu não consigo Não levar ela para consegue. escola, por sua vez não vai para faculdade. Esse é um detalhe que a gente, não quando vai vai fazer um laudo, um relatório para o plano de saúde, a gente muitas vezes utiliza artigos, embasa cientificamente para mostrar que este é um investimento, né? Isso, não é gasto, não é porque custo. logo ali, o que a família mais quer? Alta para terapia. exatamente. Agora, recentemente, há 2 semanas, nós demos alta da intervenção ABA, da terapia ABA, para uma criança, e era o que a mãe queria, e é isso que a gente quer também. A gente quer essa independência. A gente quer que ele vá para aula sem o AT, né? Mas para isso ele precisou passar antes por 20 horas de terapia por semana. Eu já peguei criança que ficou por 6 meses em intervenção, recebendo 10 horas por semana. E depois a gente conseguiu avançar nas habilidades e ele ficou com 2 vezes na semana, só com uma psicóloga pra manutenção. E com uma outra terapeuta. Para essa manutenção, é isso que a gente busca, mas se a gente não intervir no momento certo, vai demorar mais tempo para esse processo de avanço. Eu sempre tento falar isso para as famílias típicas, que é muito difícil da família típica que não vive o nosso mundo, que não sabe o que é aba, que não sabe o contexto geral do porquê que a gente às vezes briga por tantas coisas. Se o meu filho não tiver o direito de ir para a escola, ele se tornar independente, com todos os apoios, os reforços que ele precisa. Porque ele precisa. Eu tenho um autista nível 3. Ele precisa de apoio. Nível 3 de suporte. Ele precisa de 3 de suporte, né? Suporte integral. Suporte de fono, suporte de TO, suporte de físio, suporte de aba. Precisa de suporte da família, suporte social. Isso é um autista nível 3 de suporte. Hoje não é mais leve, moderado, severo. É o quanto de suporte essa criança precisa. Se o meu filho precisa deste suporte, mas ele tem direito à escola e dever de ir à escola, não só direito, é um dever de ir à escola. Senão o conselho tutelar vai bater na sua casa. E aí o que acontece? Se o meu filho não pode ir para a escola porque você, família típica, não quer, porque ele faz barulho, aí ele está na primeira série, mas a mãe está preocupada com o vestibular. Como é que meu filho vai passar em medicina lá daqui a 10, 12 anos, tá levantando toda se o hora, menino isso caminha na sala? filha. Só que o que vai acontecer se o meu filho não puder ter o suporte para frequentar uma escola? Ele vai se tornar uma pessoa que não será independente. E aí o teu filho lá na medicina vai ter que pagar mais imposto porque o governo vai ter que sustentar o meu. O meu filho não vai ser uma pessoa que vai pagar os seus impostos, que ele vai ser uma pessoa da sociedade. Autônomo, independente. Hábil. Ele não vai adquirir habilidades. Como é que ele vai criar uma profissão se ele não consegue chegar no colégio na primeira, na segunda, na terceira série? Então, esse problema não é meu. Esse é um problema de todos. E eles têm a tendência de um pensamento muito individualista, né? Isso eu já ouvi de várias falas, inclusive de amigos, né? Sempre. Assim, fazendo mestrado lá, né? Então, a gente está muito em contato com o pessoal da psicologia, né? De falarem isso. Mas eles acabam atrapalhando, né? Acabam interferindo, porque daí tem que ter alguém junto, porque daí faz barulho. É mais um adulto em sala. Gente, nós precisamos aprender a viver em sociedade. Porque o teu filho vai trabalhar com um autista no trabalho depois. Digo uma coisa assim, eu trago isso muito pro meu filho. Meu filho tem um menino com TEA dentro da sala de aula e eles adoram. Ai, todas as salas de aula têm um menino com TEA, Ju. Claro, ou com diagnóstico ou sem diagnóstico. Mas é muito... Exatamente, e assim, é muito a gente difícil. Fala em 1 para 36, mas se a gente pensar que em cada sala tem 20, 25, a gente tem um número muito maior, porque não tem sala sem um TEA, mas tem TEA sem escola. Isso. Temos autistas fora da escola, o meu filho é um, que está momentaneamente fora da escola, porque famílias típicas não queriam ele andando na sala, caminhando na sala, então, né, vamos pensar no vestibular. E o que acontece? Não é 1 para 36 nem a pau, né?
Vamos combinar, esse número está muito aquém. Subnotificado, né? Subnotificado. Há 3 anos eu já tenho um artigo que eu li. Com quantas pessoas da tu China, tem na clínica? 1 a cada 33. Quantos profissionais tu tem na 3 anos clínica atrás. hoje, Ju? Profissionais? 150. Tá. Quantos TEAs tu teria no teu na tua clínica? 3, 4, 5. Esses teus profissionais, eles vão precisar trabalhar em algum dia com o autista. E assim, quando essa criança de 7, 8, 10 anos crescer, com certeza ela vai ter um TEA na família, um na vizinhança, um no trabalho, um na faculdade. E se tu não ensinar ele a conviver hoje, com 7, 8 anos, com empatia, porque criança tem empatia. As crianças da turma do meu filho eram maravilhosas, porque a escola trabalhou, mas ela não trabalhou os pais. Infelizmente. E normalmente é assim. As crianças aceitam mais, Aceitam, acolhem, querem entendem. ajudar, se sentem importantes Se sentem de poder ajudar. Eles se E os sentem pais- melhores. Sim, sim. Eles e se os pais sentem muitas bem. vezes que Castram. limitam, Com castram, certeza. fazem esse processo de... Ficam pensando lá na frente, no processo esse do vestibular, e o que vai ser? Será que meu filho vai daqui a pouco aprender aquela estereotipia que o outro menino faz? Não, e detalhe, né? O teu filho realmente tão quer ser pequeno médico com pensar 7 assim. anos? Conheço poucas pessoas que já têm essa É tão missão na pequeno, vida. né? É tão... Pode ser que com 17, 18 anos teu filho vai fazer um mochilão e nunca mais queira estudar. E aí, beleza. Aí tu infernizou a vida de uma família inteira por causa do vestibular de medicina. Então são coisas assim que a gente agora... São reflexões. Eu acho que enquanto sociedade, né? A gente tá no nosso limite de tempo. Acho que a gente trouxe muita coisa. Nós vamos ter que fazer mais um com a Ju. Isso. A gente já fica o convite aqui, Ju. A gente vai deixar o telefone para o próximo programa. Sim. A gente vai continuar falando sobre isso. Combinadíssimo. Que eu acho que é muito importante. A gente pode, vocês podem nos mandar perguntas do que vocês querem. A gente pode se aprofundar mais no Denver, se aprofundar mais, dar dicas de comportamento, ações. Eu queria, para a gente finalizar, trazer um exemplo prático disso. O meu filho é uma criança que está em transição, né? Do Denver para a aba. Então, que também é algo muito possível. Meu filho já está com 5 anos, adquiriu e foi até o nível 3. O 4, e isso eu acho que é muito importante também para a gente finalizar, né, Ju? O 4 do checklist do Denver, o 4 ficou muito difícil porque muitas das questões que apareciam ali não eram da nossa cultura familiar. Então, eu acho que tudo isso, quando a gente fala em receita de bolo e que não é isso e que não é para todo mundo, é exatamente para isso. Quando eu fui vendo que não chegava. Eu olhei e falei, gente, não, mas aí a gente vamos trocar essas escalas, ou vamos trocar, porque a mesinha já tá equilibrada, ele gosta, ele vai, a imitação tá ok. Então, o que eu, como mãe, imaginei que seria imprescindível para ele de conquistas, dentro daquele modelo, ele alcançou. E ele precisava sair daquilo para um lugar de mais estrutura. Então, e às vezes outra avaliação, né? O Theo teve o período de passar de uma avaliação para outra. Porque muda a idade, mudam a visão. Então, eu acho que tudo isso que a gente traz é muito também... e reforça, de novo, o olhar da família, né? O olhar da família. Porque aquilo não são números, aquilo não são só escalas, aquilo são os nossos filhos. A família tem que ser ouvida. O meu filho é aquilo. Faz parte da avaliação. Tudo aquilo. É o meu filho. Fala dele. Não é um papel que está falando. Não, é o meu filho, é o Benjamin que está ali. E o Benjamin não vai carregar coisas para a máquina de lavar louça, porque eu não tenho máquina de lavar louça. O Benjamin não vai juntar a poeira dos animais domésticos, porque eu não tenho. A gente tem que adequar a realidade de cada família. Eu estou usando para as pessoas em casa entenderem. E sobre avaliação, né? Os avaliadores, os métodos de avaliação, eles são feitos por pessoas que estudaram para isso. Eu não posso baixar da internet e entregar para um pai responsável. Um VibMap e achar... Porque, por exemplo, uma avaliação mal feita é um problemão, porque tudo está errado. A visão da criança está errada, né? E o meu, por exemplo, já tem uma outra realidade.
algumas coisas que ele teria que fazer na idade dele, lá atrás ficou um déficit, né? Pela dificuldade dele e tudo mais, foi trabalhado, mas ficou. Então, tem coisas que aqui não pontua porque falta daqui. Claro. Ainda eu tenho que voltar no trabalho lá de criança de 5, 4, 6 anos. Então, é uma Das habilidades visão pivotais. da Isso, criança isso. como um indivíduo, como unidade, porque o autista tem que ser visto como um indivíduo, né? Ela é uma pessoa e ela tem que ser avaliada com ela mesma, não com o outro. Exato. Por pessoas- A régua, a métrica tem que ser sempre a própria O criança. Benjamin pelo Onde ela Benjamin e o estava Teodoro pra pelo onde ela Teodoro. vai. Nunca Eu não- compare uma nunca, criança com a outra. nunca, Compare jamais. ela com ela mesma. E, de novo, a importância da escola e a importância desse trabalho uníssono, assim, né? De todo mundo. E não de criar essas celeumas que, absolutamente desnecessárias e que prejudicam muito. A gente está estávamos até ontem num processo de achar que as coisas estão meio assim, meio não andando, meio isso, meio aquilo. E a gente conseguiu a liberação para que a supervisora do caso dele vá à escola uma vez por mês fazer observação de 1 hora. Foi o máximo que a gente Excelente. conseguiu na escola. Mas já foi. Então, a gente estava... Para quem tinha nada, Para quem tinha tá nada, lindo. tá lindo. Então, e a gente estava meio assim, mas será que tá andando? Será que tá acontecendo isso? Ontem à noite, eu estava voltando da escola do meu outro filho e ela me mandou um áudio. E ela disse: Débora, hoje aconteceu uma coisa muito surpreendente no ambiente escolar. Eles estavam lendo um livro de emoções, o livro que tem emoções por cores. E Monstrinho das cores. isso, exatamente. E o Benjamin pegou o vermelho. E eu fiquei esperando que ele não tivesse nenhum tipo de entendimento Presumiu daquele competência. vermelho. Porque as outras visitas que eu fiz e observei ele em outros ambientes, ele estava com muita dificuldade em fazer interação com adultos e tal. Mas é isso que a gente está trabalhando em casa. Mas a gente estava achando que em casa as coisas não estavam andando. E aí E aí ela me disse que quando a professora o chamou, ele veio com a cor vermelha. E aí a professora disse: vermelho, Benjamin, por quê? Porque é raiva. Olha que amor. E aí a professora disse: mas raiva, Benjamin, essa é a sua escolha de cor e de sentimento? Sim, eu tenho muita raiva quando meu pai vem me buscar no fim do dia, porque eu quero ficar mais. Ai, que amor. Não, Super tipo assim, bem funcional, no contexto, ideal, nota 10. Como que se a tu mãe tinha ficou? dúvidas que ele estava feliz na A escola, mãe acabaram, ficou né? em casa, como que essa... Aí tudo te deu a certeza, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena, tudo tá acontecendo. Isso não tá andando, tudo isso não tá andando, mas Isso, está feliz. Exatamente. Ponto. Então, assim, de novo, pra gente terminar, gente, a gente precisa trabalhar como uma orquestra, uma cooperativa, um grupo, um exército, um time, chame como quiser. Mas precisamos estar todos juntos. Porque como a Beta trouxe, como a Ju trouxe, o desenvolvimento dos nossos filhos também é responsabilidade da sociedade como um todo. Vou só fazer um adendo aqui. A gente falou várias vezes aqui sobre presumir competência. E eu não sei se vocês sabem o que é isso. Porque aí a gente fica falando termos técnicos, né? Presumir competência é quando a gente deduz que a criança sabe ou não sabe fazer aquilo antes de ver se ela sabe. Eu vou usar um exemplo bem rápido do Theo, que eu amo esses dois exemplos. O Theo é não verbal, né? E isso no período ainda escolar, para ver a importância da criança dentro da escola, né? Porque isso não aconteceu nem na clínica, nem em casa. Isso aconteceu na escola. Eu estava um dia embalando ele na rede, e aí do nada eu falei, A. E aí ele olhou para mim, B. E eu, C. Aí voltou, D. Lembra disso, Ju? Eu lembro. Eu tava também. filmando. Eu Aí eu lembro. falei, E. Aí veio, ele falou o alfabeto inteiro. E eu olhando assim, tipo, como assim tu sabe o Congelada. alfabeto? A criança na primeira série. E aí eu voltei a repetir, eu troquei a ordem do alfabeto e veio de novo. E aí eu, meu Deus, ele sabe. E eu presumi competência de que ele não sabia nenhuma letra. Claro que pareamento ele faz muito bem. O A com A, o B com B. Tem o visual, que é Visual, uma habilidade muito mas forte. falar as letras, e foi, gente, assim, o H era a coisa mais fofa, né? H. Né? E aí, o J era Ota. E aí, depois também, dentro de sala de aula, ocorreu algo numa aula de inglês. A Naná tinha saído com ele de sala, para uma das caminhadas para regular.
E a prof estava com o sister, father, brother e mother no quadro. A figurinha com escrito. E a turma falando, né? Quem que é qual, quem é qual? Ele entrou e ela falou, gente, qual que é o sister? Ele foi lá e pá. Daí a professora, como assim, Teodoro? Qual que é o brother? Pá. E aí ele foi, um por um. E aí ficamos todo mundo assim. A Naná, quando ela me ligou, ela chorava. Ela falou, tu não tá entendendo o que aconteceu. Ele sabia ler o sister, o brother, o mother e o father. E ela disse em inglês. Então, assim, tentar não presumir a competência da criança. Vamos sempre presumir que ele tem competência, que ele consegue. Não conseguiu, vamos ajudar, né, Ju? Vamos ver como é que vai. Mas, assim, eles nos surpreendem todo dia. Eles têm potencial. Eles têm muito potencial. Então, assim, é importante a criança estar na escola, porque nada disso aconteceria se ele não estivesse na escola, né? E, graças a Deus, ano que vem ele volta para a escola. Mas porque precisamos dar um tempo para poder dar um intensivo na clínica, para ele voltar mais regulado, mais feliz, e vai dar tudo certo. Então, assim, a gente também tem a hora de ir, a hora de voltar. Às vezes a gente recua um pouquinho e dá tudo certo. Mas precisamos da escola. Precisamos da escola trabalhando com a clínica. E das famílias. Precisamos. Porque existe conjunto, qualquer criança, típica ou atípica, ela é regida pela família, pela escola e pela sociedade. Os nossos entra a clínica junto. Né? Então, a gente precisa, gente, da clínica, da escola, da família e da sociedade. A sociedade não está à parte. É o quarto pilar de qualquer criança. E aí eu acho que vale uma reflexão a gente deixar para esse final, para que cada um olhe para dentro de si, dentro do seu contexto familiar, como que a gente pode contribuir de forma pequena, né? Como que eu, enquanto mãe do Bernardo, posso conversar com ele e ele entender a importância dele junto do coleguinha João, né? Quanto que ele pode contribuir. E isso é feito dentro de casa, com os pais. Tu vai criar um Bernardo melhor. Né? E eu preciso, um ser quem humano ganha melhor. ele, o quanto que ele ganha e o quanto ele se vê feliz nesse processo, contribuindo, né? Exatamente. E ao mesmo tempo recebendo, porque a gente recebe, a gente aprende muito, né? A gente ganha muito. Então, A psicoeducação, ela é... A psicofobia é um dos problemas também, né? Que a gente vai ter que falar em outro episódio. A gente bota no próximo. Porque também tem isso, né? Essa questão do atraso mental, da deficiência intelectual, desses nomes todos que dentro do ambiente escolar fazem, né, tanto auê com as famílias. É que o autista foi estigmatizado muitos anos. Totalmente. Então, o contrário é o agressivo, disso, é o nervoso. é o psicossocial e a gente precisa. Eles não têm carinho, gente. Eles coisa não têm mais carinho, eles carinhosa não olham pros, eles não olham nos olhos. ele não pode ser autista, porque ele é muito carinhoso. Isso, ele olha nos olhos. Ele beija. Ele gosta de carinho. Eu ele já tô fala, na fase ele não... contrária, né? Tentar cortar o beijo e o abraço demais, né? Então, tudo isso eu acho que a gente precisa revisitar, né? De tempos em tempos, como a Ju disse, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente social, dentro do nosso micro trânsito pelo mundo, no supermercado, na farmácia, isso na padaria. Só muda com informação. Só, de não qualidade. tem outro jeito. Não é gente, brigando. muito obrigada. Muito Obrigada, obrigada. Ju. Foi ótimo. Obrigada, gurias, foi excelente. A gente volta. Obrigada, pessoal. Nos sigam no YouTube, no Isso, Spotify, no Instagram. Isso. Ativa o sininho. Eu vou ter que fazer um vídeo do Ativa o Sininho com muitas crianças, porque elas me param e dizem: tia, posso fazer um vídeo pro colo para ativar o sininho? O sonho das crianças pequenas é ativar o sininho. Né? Então nós vamos Elas começar. ouvem muito o YouTube, Quem quer né? nos mandar um vídeo do filho pedindo para ativar o sininho, manda. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.